O neném que lia era filho de um suposto comunista. No final dos anos 90, a classe política e a imprensa epitacianas buscavam insistentemente fatos extraordinários para transformar em manchetes. Foi assim com a arte, com a transformação de um rio que consideravam menos importante do que uma represa de água parada, e alguns fenômenos supostamente naturais, como uma árvore da família das arcáceas, que em pleno calor de 40 graus estaria, segundo eles, gerando bolas de gelo como se fossem milagrosos frutos naturais. No início desta mesma década, um professor de ciência testava com êxito um computador feito de isopor e papel, onde os alunos da então denominada Escola Jardim Tropical e alguns familiares conferiam as notas e a quantidade de faltas em uma determinada disciplina, apenas apertando o dedo sobre os números de chamada escritos em folhas de papel, sem tecla e sem botão. Os disquetes feitos de papel eram substituídos na engenhoca para conferir os resultados em outras disciplinas. A energia elétrica transitava por finas tiras de papel alumínio que formavam uma malha tanto nos disquetes como na máquina artesanal. Isso numa época em que não existia computadores nem nas escolas e nem nos domicílios. Em 1991, na rua Salvador 417, uma criança de 1 ano e meio recebia seus fãs para mais uma apresentação. O nenê identificava instantaneamente e pronunciava qualquer uma das mais de 50 palavras escritas em tarjetas de cartolina. Com 18 meses de vida, ele já fazia esta leitura ideológica, porém somente com as 50 palavras que os pais haviam lhe apresentado a partir do 3º mês de vida. Os redatores e os colunistas sociais dos jornais daquela época que não tiveram interesse em divulgar estes e outros fatos. A imprensa e a classe dirigente de presidente Epitácio sempre tiveram fetiche por ilusões e um verdadeiro pavor por histórias verdadeiras. Seria isso uma estratégia para fazer com que muitos epitacianos acreditassem em falsos discursos políticos? Até porque, nas eleições majoritárias, os políticos de fora contratavam pessoas influentes deste município para angariar votos dos ribeirinhos. Quanto mais votos, maior seria a recompensa. O neném que lia era Faister Cabreira Carvalho, que nasceu em Presidente Epitácio no dia 11 de março de 1990. Em 2007, conquistou a primeira medalha de ouro na modalidade ensino médio em Olimpíada da Matemática OBMEP, a primeira medalha na história da sua região, que é Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Mesmo sem nunca ter sido matriculado em escola particular, ele teve uma brilhante carreira acadêmica que dispensa comentários, assim como seu irmão, que está prestes a concluir o doutorado na Universidade de Paris, Sorbonne. Jairo de Carvalho foi professor de Ciências e Matemática e era conhecido como Bozó do Bar do Espanhol, naquele município. Foi o primeiro proprietário da Pizzaria 1411, só que ele tinha um grande defeito. Era um suposto comunista. E mesmo sendo o primeiro a publicar um livro com características editoriais de uma grande editora, nunca viu sequer um comentário na mídia sobre esse feito em seu município. Era acusado pelos reacionários de direita de incentivar a suposta vagabundagem dos pobres, quando ajudava a alimentar por muitos anos mais de 300 crianças pobres numa estrutura mantida pela sua empresa nos anos 90. Estas mesmas pessoas vieram declarar recentemente o mesmo preconceito contra os programas sociais do governo do PT. Interessante notar que este professor nunca foi candidato a nenhum cargo político. O fato de entregar nota fiscal para toda pizza vendida numa época que esta prática era evitada por muitos comerciantes também gerava indignação. Vendeu pizza mais para pobres do que para ricos, porque havia, sim, um boicote velado contra sua pessoa. Mesmo assim, Presidente Epitácio continuou sendo para ele a melhor cidade que morou.